que saudade que eu tava de vocês, minhas sapequices! Olha, sejam muito bem-vindos a mais uma história do nosso quadro Que História é Essa? Bom, a história de hoje é a história sobre um homem que, não começou tão bem não. Mas ele terminou muito bem, como um dos personagens mais lembrados da Bíblia. Você aí, sabe de quem eu tô falando? Sabe? A nossa história começa com um homem chamado Saulo. Esse homem não era qualquer um, não. Ele tinha nascido numa cidade chamada Tarso. Era uma cidade muito importante, com muitas escolas, lugares assim, importantes. Então ele era assim, aquele cara que tinha tudo pra ser o cara, sabe? Ele era muito influente. Mas acontece que Saulo era um homem muito bravo. E sabe o que mais? Cabeça dura também. Ele não gostava nem um pouco dos seguidores de Cristo. Vocês conseguem imaginar isso, crianças? Olha só isso. Jesus já tinha morrido e ressuscitado nesse tempo. Ele estava morando no céu com Deus. E muitas pessoas começaram a ouvir a falar sobre Jesus e sobre tudo que ele tinha feito. Mas Saulo não acreditava não acreditava nessas pessoas. E não era só ele que não acreditava não, ele odiava as pessoas que seguiam Jesus. Ele fazia de tudo para que elas parassem de falar de Jesus, mas assim, tudo mesmo. Gente, é tão triste. Olha, mas que eu pego esse Saulo. Ele prendia essas pessoas na cadeia. Ele ia atrás delas, tirava elas das suas casas, pegava tudo que era deles. Ele chegava a apedrejar as pessoas. Ele era um homem mau demais. Inclusive, olha isso, na primeira vez que ele é citado na Bíblia, é justamente na morte de um homem que amava muito Jesus. E não é só Saulo que ia atrás das pessoas, não. Muitas outras pessoas iam atrás também. A Bíblia conta que Saulo queria destruir a igreja. Que ele ia assim, de casa em casa, arrastava homens e mulheres para prisão. Muito triste, gente, muito triste. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é tão poderoso que essa mesma situação que era tão triste, que era tão cruel, foi uma oportunidade para as pessoas que fugiam de Saulo e da perseguição irem a outros lugares. E nesses lugares, sabe o que acontecia? Eles pregavam a palavra de Deus. E mais pessoas aceitaram a Jesus. E mais pessoas foram salvas. Então, mesmo em meio a uma situação assim tão ruim, as pessoas estavam sendo salvas. Estavam entregando as suas vidas para Jesus. Olha que coisa mais linda. O que o nosso Deus faz? Ele pega uma situação que é horrível e transforma numa coisa boa. Ele consegue colocar coisa boa. Olha aqui. A Bíblia conta, então, que Saulo, temos aqui Saulo, que estava na companhia de alguns outros homens. Temos aqui outros homens que estavam junto com ele. Saulo, querido, estava indo para Damasco. Damasco, gente, que não é uma fruta, é uma cidade, tá bom? Ele estava caminhando, Saulo estava caminhando. Os homens também vinham caminhando, todos junto com ele e tudo mais. Quando, de repente, olha o que aconteceu, criançada. Brilhou uma luz ao redor dele. Era assim, que nem uma lanterna gigante vindo sobre ele. Imagina o susto que ele deve ter tomado. Imagina isso. Tanto que ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, o que aconteceu? Ele ouviu uma voz. Essa voz dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele ouvindo aquela voz, quando ainda estava no chão, aqui, Saulo no chão, ele perguntou: Senhor, quem é você?
Vocês já sabem quem era, né, crianças? É isso mesmo. Era Jesus. Então, o nosso Jesus respondeu para Saulo o seguinte: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, Saulo, ainda meio confuso, se levantou, abriu os olhos. Mas quando ele abriu os olhos, adivinha o que aconteceu? Ele não enxergava nada. Ele estava completamente cego, não enxergava nada, não conseguia ver. Mas isso não impediu dele lembrar o que Jesus tinha falado para ele. O que Jesus tinha pedido, criançada? Então, os homens que estavam com ele levaram ele para Damasco. E foram. Levaram para Damasco, Saulo, ajudaram ele, porque não estava enxergando nada. Levaram para Damasco. E a Bíblia fala que ele ficou lá por 3 dias. Ele não comeu nada, ele não bebeu nada, ele ficou sem sair também, nesses 3 dias. Imagina isso. Agora vocês conseguem imaginar o que Saulo estava pensando nesse momento? O que será que estava passando na cabeça dele? Ele estava perseguindo as pessoas que seguiam a Jesus. Ele tinha encontrado Jesus de um jeito, mas tão real que ele tinha escutado a sua voz e tinha ficado cego. Ele perseguia, ele não merecia, e Jesus encontrou ele. E depois disso, olha o que aconteceu. Deixa Saulo pra cá com os homens. Ananias. Temos aqui Ananias, um seguidor de Jesus. Corajoso, né? Corajoso, sabe por quê? Porque ele foi até onde Saulo estava. Ele era seguidor de Jesus, ele sabia que Saulo perseguia ele e ele foi até onde Saulo estava porque ele obedeceu a Deus. Ele escutou a voz de Deus dizendo para ele ir atrás de Saulo. Então Ananias foi, encontrou Saulo na casa dele, colocou as mãos sobre Saulo e disse: irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E nessa hora, crianças, aconteceu algo incrível! Aconteceu que caíram as escamas dos olhos de Saulo e ele simplesmente voltou a enxergar, ele voltou a ver. Ele se levantou e foi batizado. Meu Deus, olha o que Deus faz, crianças. Olha o que Deus faz, que coisa mais linda. Sabe, crianças, quando vocês escutam uma notícia tão boa, mas tão boa, tão incrível, que você não consegue, assim, se segurar. Você precisa contar pra todo mundo, pra todos os seus amigos, pra mamãe, pro papai, pra todo mundo. Pois é, Saulo estava se sentindo assim. Ele precisava contar pra todas as pessoas que ele conhecia sobre Jesus. Essa, criançada, era a maior notícia que ele já tinha ouvido em toda a sua vida. Só pra vocês entenderem, ele até virou Paulo. Aposto que esse nome vocês já ouviram, né? Paulo se tornou um dos nomes mais importantes da Bíblia. Ele foi, para todos os lados, para pregar a palavra de Deus, a verdade da palavra. E muitas pessoas ouviram falar de Jesus por causa de Paulo e da sua coragem e amor por Jesus. E você sabia que teve vezes que ele foi rejeitado, foi colocado na cadeia, foi expulso das cidades, quiseram matar ele algumas vezes, mas ele dizia que tudo isso ele passava com muita alegria por causa de Jesus Cristo. Que coisa mais linda! Meu Deus, que coisa mais linda essa mudança que Deus fez na vida de Paulo! Paulo, criançada, foi tão importante para a igreja que até hoje a gente pode ler o que ele escreveu na Bíblia. Vocês sabiam? As cartas aos Romanos, Gálatas, sabe quais outras? Depois você vai lá olhar na sua Bíblia, tá bom? Paulo fez
tudo o que o Senhor esperava dele. Ele começou mal, mas ele terminou muito bem. E agora a gente vai memorizar o versículo de hoje, que é o seguinte: eu fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora tá me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Ai, que coisa mais linda! 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Criançada, que alegria estar aqui com vocês. Foi muito gostoso. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!